Olá, lindinhas, olá, lindinhos do sétimo ano. Bom dia, vamos continuar a nossa aula, tá bom? Vamos lá para o capítulo 5, página 236 da apostila de vocês. Abriram aí? Pois muito bem. Vamos trabalhar um pouco hoje com relação à agropecuária brasileira, tá bom? Na verdade, é um prosseguimento do tema que nós já estávamos trabalhando. Então vamos seguindo aí, vamos analisar algumas características dessa atividade tão importante para o nosso país. Bom, em primeiro lugar, o Brasil, o espaço rural brasileiro, o espaço da agropecuária brasileira, ela é marcada por um contraste, né? Você tem de um lado o atraso e do outro o desenvolvimento. Isso marca muito bem a nossa agropecuária. Você tem um desenvolvimento muito grande por parte de algumas propriedades, enquanto outros, pequenos proprietários de base familiar, ainda vivem num atraso muito grande. A imagem mostra aí, né, um grande contraste, um trabalhador rural trabalhando aí com a sua enxada na roça e uma grande propriedade aí fazendo a colheita da soja. Olha quantas colheitadeiras. Isso é lá no Mato Grosso, viu, pessoal? Essa segunda imagem é do Mato Grosso. Aqui uma segunda imagem que reflete muito bem isso, né? Primeira imagem aí mostrando uma agricultura familiar, não é? Bem feito com a mão de obra humana. E as demais mostram um avanço um pouco maior, tá bom? Então esse ponto marca, é uma característica do Brasil. Você tem atraso convivendo junto com o desenvolvimento. Bom, em seguida nós temos os fatores que condicionam a agropecuária brasileira, não é? Então, por que a agropecuária deu tão certo no Brasil? Primeiro, nós temos uma grande extensão de terras, não é? Há uma grande extensão territorial. O Brasil é o quinto maior país do mundo. São 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É uma área gigantesca. Então, nós temos espaço para poder plantar. Tem países que não têm espaço. Você pega o Japão, por exemplo, é uma grande dificuldade. O país é muito pequeno. Aqui no Brasil ocorre o contrário, tá? Então, grande extensão territorial. Segundo ponto, as condições naturais favoráveis. O Brasil tem um clima muito bom, tá, para a produção agrícola. Predomina aí o clima tropical, você tem uma grande área de clima equatorial. Mesmo o clima subtropical, que é um pouquinho mais frio, que vai aparecer lá no sul, também é favorável ao desenvolvimento, tá? O único clima ruim do Brasil para a prática da agropecuária seria o semiárido, porque nele falta água, tá? Então não é ruim com relação à temperatura também, é ruim com relação à distribuição de água. Nós temos aí solos muito férteis também, bom? Um relevo que favorece o desenvolvimento da agropecuária. Então nós não temos grandes cadeias montanhosas que vão atrapalhar, por exemplo, tá? Então predomina aí no Brasil planaltos. Nós temos as planícies e as depressões que possibilitam o desenvolvimento da agropecuária. Questão das políticas estatais, tá? Nós temos aí políticas voltadas ao desenvolvimento da agropecuária, isso é muito bom. E o desenvolvimento de tecnologias próprias, né? O Brasil desenvolve certas tecnologias, tem muita pesquisa envolvendo a agricultura e a pecuária, tá? A gente pode dar um destaque aí para a Embrapa, tá bom? É uma empresa brasileira, ela pertence ao Estado brasileiro, de desenvolvimento e pesquisa na área da agropecuária, tá bom? Então é de uma valia muito grande. Bom, seguindo, questão dos problemas no campo, né? O que a gente pode citar? 3 grandes problemas. O uso inadequado dos solos, nós vamos falar, vou ilustrar isso nas próximas telas. A estrutura fundiária concentrada, né? A estrutura fundiária é com relação à distribuição das terras. Você tem muitas pessoas que não possuem terra alguma, e você tem poucas pessoas que são donas de lotes muito grandes de terra, tá bom? Isso impede o desenvolvimento como um todo do país, tá bom? O ideal seria uma estrutura fundiária mais bem distribuída. E um terceiro ponto é relativo às relações de trabalho, né, bastante ultrapassadas em alguns casos, tá bom? A questão dos colonos, por exemplo, né, que são aqueles empregados permanentes da fazenda, né, só que ele recebe
parte do salário, ele recebe uma parte do salário em dinheiro, e a outra seria o direito dele morar na fazenda e poder até plantar um pedacinho de terra. Então esse é o colônio, isso é uma coisa já ultrapassada. Tá? Questão dos arrendatários, são aquelas pessoas que arrendam as terras, né? Elas alugam as terras dos outros para poder plantar. Tá bom? Questão dos parceiros, né? O parceiro funciona assim: eu trabalho na sua fazenda e pago um aluguelzinho. Só que esse aluguelzinho, digamos assim, ele é em produtos. Então eu estou plantando milho, eu vou te dar metade da plantação de milho. Tá? Isso é um parceiro. E os boias frias, né? São aqueles trabalhadores rurais que vivem nas cidades e se deslocam todo dia para poder trabalhar, uma condição de vida muito difícil, uma mão de obra muito explorada, e tem esse nome boia fria, né? Boia é um sinônimo de marmita. Eles comem marmita, né? Toda vez leva a sua própria marmitinha e na hora de comer já está fria, né? Porque fizeram logo cedo essa comida e levaram, ela não fica quente, ok? Então boia fria. Algumas pessoas chamam também de pau de arara, né? Pau de arara porque eram trabalhadores que iam trabalhar em cima de um caminhão. O caminhão tinha esse apelido de pau de arara, tá? Iam como se fosse araras num puleiro para trabalhar. Então aqui uma imagem que mostra um pouco do uso inadequado dos solos, tá? Nós temos aí um processo de erosão muito grave, né? Uma vossoroca em andamento. Então veja o que vai acontecendo com o solo, ele vai se desprendendo e vai se perdendo. É um processo muito complicado de você consertar. Jeito tem, mas custa muito, tá? Uma segunda imagem que mostra aqui também um processo de erosão em andamento e enfraquecimento desse solo, tá bom? Isso tudo é devido ao uso inadequado dos solos. Quem não cuida do solo corre o risco de ficar com a propriedade danificada dessa maneira. Questão da estrutura fundiária, né? Então, de novo, a forma como as propriedades estão distribuídas, e ela é equilibrada quando a maioria das propriedades teria o mesmo tamanho, né? Ela fica concentrada quando grandes propriedades ocupam um espaço maior do que a maioria das outras, tá bom? Ou poucos proprietários têm a maior parte das terras. Olha uma charge que mostra um pouco disso, né? A estrutura fundiária brasileira é concentrada nas mãos de poucos. Não sei se dá para ver aí, mas o coronel está dizendo o seguinte aí, né? Eu não vejo problema nenhum com o tamanho da minha terra. Ele não vê mesmo, né? Ele é dono disso tudo. E ali depois você tem um cercadinho, né? Com várias pessoas que estão reivindicando aí uma melhor distribuição dessas terras. Aqui uma imagem mostrando a figura do boia fria, né? Esses trabalhadores rurais que se popularizaram aí na produção, né, da cana-de-açúcar. Trabalhadores que iam para o corte mesmo da cana-de-açúcar manual. Tem diminuído bastante, uma vez que o corte da cana-de-açúcar tem sido feito por máquina, né? Então a situação do boia fria piorou, porque hoje muitas vezes essas pessoas já não estão mais trabalhando no campo, né? Outras se encaixaram em outros trabalhos, mas essa figura tem diminuído bastante, embora ainda exista, tá? Aqui uma definição, né? O boia fria, que ele trabalha na zona rural, sem vínculo empregatício ou sem garantias de permanência no serviço. Trabalhador rural. Trabalhador que traz a refeição de casa para alimentar no lugar em que trabalha. Né? Bom, um outro ponto importante dessa nossa aula. A agricultura brasileira tem passado por um importante processo de modernização. Né? Modernização no desenvolvimento de novas plantas, né? Na substituição, né, da falta de água, então projetos de desenvolvimento de irrigação, projetos aqui de monitoramento da lavoura ou mesmo pulverização com drones, né? Modernização nas formas de se trabalhar, uma modernização com relação a equipamentos, as máquinas, modernização, né, formas de você conseguir cultivar em áreas onde o clima, a temperatura não é favorável, isso por meio da pesquisa da genética, desenvolvimento de novas sementes, transgênicas, de novo, né, o desenvolvimento mecânico, né, maquinário, e substituir de novo aí condições, né, você contornar condições naturais de clima que não são favoráveis, tá bom? Então tem uma pesquisa para poder ter domínio sobre
a natureza, sobre o clima, sobre o solo, sobre a genética das plantas. Aqui uma outra imagem, né, desse desenvolvimento tecnológico, o monitoramento constante, cada vez maior, né, a partir de um smartphone você controla a sua propriedade, né, controla o rebanho, monitora, controla as máquinas. Tá? Isso tem crescido bastante. Um outro tópico que a nossa apostila nos traz é com relação a inter-relação campo-cidade. Né? Então vejam, campo e cidade são intimamente dependentes. Né? O campo depende da cidade e a cidade depende do campo. Vamos ver essa primeira situação. Né? O campo fornece produtos agrícolas e investimentos para a cidade. Né? Numa segunda situação, a cidade fornece aqui produtos industrializados e serviços para o campo. O campo fornece população para a cidade também fornece população para o campo. Né? A cidade também fornece investimentos e tecnologias que vão ser utilizadas no campo. Então há uma interdependência muito grande. Cidade e campo estão muito ligadas. Uma depende da outra, uma precisa da outra, uma complementa a outra. Tá bom? Um outro tópico, estamos terminando aqui já, as principais produções brasileiras. Né? O que o Brasil mais produz hoje? Né? O Brasil é um grande produtor de gêneros tropicais, viu, pessoal? Então a gente pode destacar a soja, o milho, a cana-de-açúcar, né? O feijão e o arroz, o café, a mandioca, a laranja, a banana. Né? Alguns são alimentos, né? Todos eles servem como alimentos, mas nem sempre vão virar alimentos. Né? Uma vez que a soja, por exemplo, vira também o óleo, vira biodiesel, vira farelo de soja, que vai ser alimento para outros animais, né? As rações, ração de porco, ração de cachorro, enfim. O milho também, né? Apesar de ser um alimento, vira óleo, vira farelo, vira ração animal. Né? A cana-de-açúcar se produz muitas vezes açúcar ou mesmo o etanol, né? O álcool combustível. O arroz e feijão, esses sim, são alimentos mesmo, consumidos dessa maneira. O café, a mandioca, a laranja, ok? E por fim, pessoal, deixo aqui para vocês um formulário, tá bom? Vai ser o formulário Google número 4. Eu peço que vocês respondam através desse formulário. O professor não vai receber via foto e WhatsApp, não vou nem olhar, não dá tempo para isso. Sem contar que fica muito difícil de organizar isso tudo, tá bom? Então eu peço para a organização de vocês e minha também, que vocês respondam esses exercícios que estão na tela, lá no formulário do Google, que vai se chamar formulário, né, Geografia número 4. Geografia número 4. Tá bom? Ele já está na pastinha da semana, né? Semana 30 de março a 3 de abril. Só vou receber por lá, pelo Google Formulário. Por favor, eu peço que vocês colaborem comigo. É pela organização do nosso trabalho, tá bom? Tanto de vocês quanto a minha. Um abraço e até uma próxima. Tchau.